Alô, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Seja o seu mais um youtuber espectador do canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Participe aqui do canal do Cereto. Vamos fazer uma resenha, vamos bater um papo sobre o time do Corinthians. Corinthians que joga domingo contra o Fluminense em Itaquera, no estádio da Neoquímica Arena em Itaquera. Jogo dificílimo para o Corinthians, mais um jogo dificílimo para o Corinthians que enfrenta a equipe do Fluminense. E aí eu pergunto o seguinte, o técnico Antônio Oliveira será demitido? Essa é a pergunta que não quer calar nas últimas horas, nos últimos dias, principalmente depois da derrota para o Argentino Júnior. Faz-se essa pergunta com mais força nos bastidores do Parque São Jorge. O pessoal ligado ao Augusto Melo tem dito que não, que o técnico não será demitido, que o Corinthians, que o Antônio Oliveira é o técnico do Corinthians e não será demitido, que continua respaldado pelo presidente Augusto Melo. Agora, até onde vai esse respaldo? Lembrando que já são 3 derrotas seguidas pelas duas competições, né? Pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Já são 3 derrotas seguidas. E o Mano Menezes foi demitido depois de 4 derrotas seguidas. Será que o Augusto Melo vai usar do mesmo critério para o Antônio Oliveira? Quer dizer, depois de 4 derrotas seguidas, se acontecer a derrota para o Fluminense, o Antônio Oliveira será demitido? Será que sim ou será que não? Eu, particularmente, acredito que em caso de nova derrota, vai ficar muito difícil a situação do Antônio Oliveira. A pressão vai ser muito forte para mandar o treinador embora. Agora, ele tem culpa? Ele tem culpa em tudo que está acontecendo no Corinthians ou não? Ele é o maior culpado pelo que está acontecendo no Corinthians? Não, ele não é o maior culpado. Na minha concepção, o elenco é fraco, o elenco é ruim, o elenco foi mal montado pela comissão, pela direção, pela presidência do Corinthians, pelo diretor de futebol do Corinthians, enfim, pelos responsáveis pela direção de futebol do Corinthians. O elenco foi mal montado. O elenco não tem grandes opções, né? O elenco é ruim. E aí o técnico é o que tem menos culpa nessa história. Agora, mesmo com o elenco ruim, o técnico, olhando por outro lado, já deveria ter apresentado um melhor futebol. Ele já deveria ter apresentado algo mais chamativo em termos de conjunto, em termos de qualidade de futebol. Afinal de contas, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista e teve muito tempo para treinar. Teve praticamente uma pré-temporada nova, uma nova pré-temporada para treinar. E não, mesmo assim, mesmo com essa pré-temporada, o Corinthians não apresentou nenhum futebol, nenhuma evolução. Isso aconteceu com a equipe do Corinthians. Então, nesse aspecto, o técnico tem culpa. Se você pegar os resultados são ruins, mas menos pelos resultados e mais pelo desempenho da equipe. O desempenho da equipe também é muito ruim. Você pega esse jogo contra o Argentino Júnior, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Que coisa horrível foi esse jogo contra o Argentino Júnior. Foi péssimo dos péssimos essa partida contra o Argentino Júnior. E aí o técnico é o diretamente responsável pelo time não ter jogado absolutamente nada. Então, eu acho que em caso de nova derrota, dificilmente o Antônio Oliveira vai suportar a pressão da torcida. A torcida que ainda não fez pressão sobre o Antônio Oliveira. Se você pegar as redes sociais, principalmente as redes sociais, você percebe que a torcida ainda não está fazendo pressão sobre o Antônio Oliveira. A pressão vai estar mais em cima dos jogadores e principalmente em cima do Cássio, né? A pressão muito grande, muito forte em cima do Cássio. Aliás, vocês acham que o Cássio deve perder a posição no time do Corinthians? Se você fosse o técnico do Corinthians, você tiraria o Cássio do time do Corinthians nesse momento e botaria no banco de reservas? O Cássio que vai ter uma conversa com o Antônio Oliveira, vai ter uma conversa com o Fabinho Soldado também, com o pessoal da comissão técnica do Corinthians, que está preocupado com o desabafo que o Cássio deu depois da derrota para o Argentino Júnior, quando ele disse que está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra,
que a pressão está sendo muito forte, e aí vão perguntar para ele se ele quer ir para o banco de reservas, como é que está a situação dele, se ele está suportando a situação. Agora, todo o respaldo vai ser dado ao Cássio. O dirigente do Corinthians, o Augusto Melo, o presidente do Corinthians, entende que o Cássio não é o culpado. Tanto é que o presidente do Corinthians quer a renovação do Cássio, quer a renovação do contrato do Cássio. As pessoas que comandam o clube nesse momento entendem que o Cássio não é o culpado, mas vai ficar a cargo do Antônio Oliveira se vai tirar o Cássio do time ou não, né? O Antônio Oliveira é que vai decidir se vai tirar o Cássio do time ou não para colocar o Carlos Miguel. Muita gente pede o Carlos Miguel no gol do Corinthians. Eu acho, particularmente, que não vai resolver a situação, que vai piorar a situação tirando o Cássio nesse momento. O Cássio é muito grande, o Cássio é gigante, o Cássio é responsável pelas maiores conquistas do Corinthians, o Cássio é responsável pela conquista da Libertadores, o Cássio é responsável pela conquista do Mundial de Clubes. Não fosse o Cássio, o Corinthians não conquistaria esses títulos importantes. Então eu acredito que tirar o Cássio nesse momento vai piorar a crise, né? Vai piorar a crise, vai botar fogo vai botar gasolina na fogueira se você tirar o Cássio nesse momento. Eu não acho legal tratar o Cássio dessa maneira. Aliás, a última vez que o Cássio foi para o banco de reservas foi em 2016. Mas naquela época o Cássio estava numa outra vibe, estava baladeiro, o Tite colocou o Cássio no banco de reservas, o Walter ganhou a posição naquela época, mas o Cássio estava mal tecnicamente, estava pesado, estava indo para balada. Agora não é o caso. Ele tem falhado nos gols do Corinthians? Tem falhado nos gols do Corinthians, mas ele também tem feito defesas importantes. Acho que não é o caso de tirar o Cássio do gol do Corinthians. Bom, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês. Agora, sobre o técnico Antônio Oliveira, acho que ele tem culpa sim. Acho que ele tem culpa, acho que ele tem responsabilidade, embora, eu repito aqui, acho que a maior responsabilidade é do elenco do Corinthians. Acho que o elenco não é bom. O elenco não foi bem formado, não foi bem montado pela direção do Corinthians. Mas acho que dificilmente o Antônio Oliveira vai suportar uma quarta derrota seguida seria a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Corinthians tem uma sequência complicadíssima, né? Pega o Fluminense, pega o Fortaleza. São 2 jogos dentro de casa, na Neoquímica Arena. Então, na Neoquímica Arena, o Corinthians tem que mostrar força. Só que do mesmo jeito que tem que mostrar força, se não conseguir mostrar essa força, se acabar perdendo os 2 jogos, aí vai desandar a maionese de fato, e aí não vai ter jeito, o Corinthians vai entrar numa crise sem precedentes. E é uma crise sem precedentes mesmo, porque é uma crise política, uma crise dentro e fora de campo nesse momento, né? Dentro e fora de campo, porque fora de campo tem a briga do Augusto Melo com o Rubão. Dentro de campo tem essa questão envolvendo o Cássio, que está pedindo quase que pedindo para sair do clube, né? Ele quase que pediu para sair do clube na última entrevista, né? Foi um pedido de socorro do Cássio. O Cássio pediu socorro, e essa é que é a verdade. Então, essa é a situação do Corinthians, meus amigos. Deixe o seu comentário, quero saber o seu comentário aqui, o que vocês acham do Antônio Oliveira e do Cássio também. Antônio Oliveira vai ser demitido, na opinião de vocês, se perder mais uma no Campeonato Brasileiro? E o Cássio vai para o banco de reservas já contra o Fluminense no próximo domingo? Quero a opinião de vocês aqui no Acabou a Brincadeira, como se fosse um Acabou a Brincadeira. Deixa aqui no Sereto News. Hoje é um Sereto News diferente, com mais opinião do que informação, e eu quero saber a opinião de vocês a respeito desses 2 jogadores, Cássio e também do Cássio e também do Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui no canal do Sereto e continue no canal, tá certo? Um abraço, agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!